Queridos, nós estamos falando que é um tempo de fazer diferença. Louvor é arma de vitória. Louvor é arma de vitória. A gente tem que aprender isso. Quando eu era muito jovem, eu li um livro que dizia assim, O Louvor que Liberta. Era um livro pequeno, mas aquilo mexeu tanto comigo. Deus me deu o dom de fazer canções, de compor, e isso foi muito forte nos primeiros 20, 30 anos do meu ministério. Eu ainda componho, mas eu entendo que hoje eu tenho que dar espaço para tantos levitas que Deus tem levantado e tudo. Mas naquela época toda que a gente estava cantando, a gente sempre estava procurando uma canção nova, algo novo que realmente pudesse ser a próxima canção, né? E um dia eu me deparei com Salmos, um pedacinho do Salmo 96, versículo 1, a parte A, depois nós vamos ler esse Salmo. Ele diz assim, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. A princípio, quando você diz cantai um cântico novo, você pensa que é para cantar uma música nova, né? Porque uma das preocupações do ministro de louvor, está aqui Jancinho, Jorginho e outros tantos irmãos que mexem com louvor, que trabalham com louvor, que são chamados pelo Senhor, sabe que faz parte do ministério trazer as canções que a igreja canta, mas vez por outra trazer uma canção nova, né? Mas sabe, você lendo o Salmo não tem nada a ver com isso. Ainda que seja bom, vez por outra, aprendermos uma canção nova, não é isso que o Salmo está dizendo. Quando você lê a palavra de Deus no hebraico, várias palavras são usadas para cântico. Uma delas é zamir, que quer dizer salmos. A outra é zinhat, que quer dizer canção ou melodia de adoração. Outra é massá, que quer dizer tributo. Outra é negnato, que quer dizer som ou canção com instrumentos de cordas. Outra é rom, que quer dizer clamor ou júbilo. Outra é riná, que quer dizer gritos de súplica ou de louvor. Então você veja que às vezes a gente diz, eu não gosto desse jeito dessa pessoa cantar. A gente está falando do estilo, né? Tem uns que cantam mais calmo, tem outros que cantam mais efusivos, né? Mas a Bíblia é tão maravilhosa que ela abre o leque para todos os estilos, né? Coisa maravilhosa. Porém, queridos, nesse salmo, nenhuma palavra dessa foi usada. A palavra que Davi estava usando era shirá. Diga essa palavra, shirá. Isso quer dizer uma canção que emana da alma dos levitas. Canção que emana da alma dos verdadeiros adoradores. Ou seja, não é uma coisa apenas que eu canto com os meus lábios, pode ser até que eu não cante, mas é algo que a minha alma canta. É algo que vem de uma experiência, de uma vivência, e que produz essa experiência, essa vivência, um caráter, uma mudança de comportamento. Sabe, evidentemente que tudo isso que eu já falei aqui tem a ver com músicas, instrumentos, canções, expressões de louvor, adoração, porém, quando o salmista chama atenção para que canta ao Senhor um cântico novo, ele está falando mais do que canções, está falando de atitudes. De atitudes. Porque muitas vezes a pessoa diz, pastor, eu não posso ser um levita. Por quê? Eu não tenho afinação de voz. Quando eu canto desafinado. Eu acho que estou bem, porque tem uma coisa tão bacana que Deus faz, que o desafinado não sabe que é desafinado. A pessoa que canta desafinado, ele fica sabendo que é desafinado, porque alguém que não tem coração lhe avisa. E diz a ele, meu irmão, o seu dom é outro, não é esse, entende? Busque com zelo. Então, né? Mas aqui é uma coisa tão linda que shirá dá para todos. Se você não tiver cordas vocais afinadas, não tem problema, porque shirá sai da alma. É um cântico que faz diferença. E nós estamos um ano inteiro falando sobre que precisamos de fazer a diferença na nossa geração. Então, para fazer isso, a gente tem que entender e trazer para a gente, nessa caminhada, o louvor como arma de guerra. Diga, louvor como arma de guerra. Todos eles são importantes, mas eu quero hoje realçar Shihad, essa canção que sai da alma, essa canção que sai lá de dentro, que pode sim redundar num cântico melódico ou não. Pode o Shihad trazer lágrimas, o Shihad pode trazer sorrisos, o Shihad pode trazer pulos, não importa, isso não importa.
Aí você diz, como é que eu faço para cantar um cântico novo, pastor? A primeira coisa para cantar uma coisa nova é você abandonar as coisas velhas. Não é verdade? E quando a gente lê a história, isso aqui está sendo dito para Israel, o povo de Israel. Israel é talvez um dos povos que, quando você estuda, tem mais, assim, tem um histórico cultural de cânticos. Todos os povos têm. Todos os povos, quando você chega num país, ou tem os cânticos daquele lugar. Mas Israel, por ser um povo milenar, eles não só cantavam, como escreviam. Tanto é que na Bíblia tem um livro chamado livro de Salmos, depois tem outro que é Cânticos, dos Cânticos. Então, a Bíblia reservou parte dela para os cânticos que se cantavam em Israel, o que é uma bênção. Mas é como se Deus estivesse dizendo assim, Israel tem alguns cânticos que ficaram velhos. Será que tem alguns cânticos na sua alma que ficaram velhos? Será que tem alguma coisa que você está cantando há anos, há décadas, e não muda? A maioria aqui não é do tempo da vitrola, mas já ressuscitaram, né? Então, cada um agora que é culto tem em casa vou usar a expressão antiga, uma radiolinha, para poder escutar. Então, diz que tinha, naquela época, quando os discos ficavam arranhados, de tanto você ouvir, eles enguiçavam, né? Você colocava ali, aí cantava aquela parte da canção, voltava, cantava aquela parte da canção, voltava, né? E será que você tem algum cântico desse velho aí que enguiçou? Me magoaram, ninguém gosta de mim. Aí, quando vai passar para a próxima parte, me magoaram, ninguém gosta de mim. Será que tem alguma coisa enguiçada aí que diz um cântico velho? Israel tinha vários cânticos velhos. O cântico mais velho de Israel era o seguinte: eu só posso louvar quando eu receber a bênção. Se a bênção não chegar, não conte comigo. Enquanto Deus não me abençoar naquilo que eu quero, eu posso até ir no culto, mas eu vou calcular qual é a hora que vão passar a palavra para o pastor, que eu vou chegar naquela hora. Porque eu não quero estar cantando, porque eu não sou falso, eu não sou hipócrita. Geralmente é assim, o coração, quando fica meio ferido, ele fica às vezes meio racional, ele sabe do que está falando. Então, sabe, queridos, em Salmo 137, Israel está preso, eles estão aprisionados na Babilônia. E eles têm a oportunidade de louvar. Os próprios adversários dizem a ele, louvem. Ora, se eles louvassem, o louvor produziria o quê? Libertação. Você não sabe o que acontece quando você, num dia de angústia, abre a sua boca na sua casa e começa a cantar. Você não tem ideia. Você não sabe o que é que ocorre. Mas em Salmo 137, Israel resolve cantar um cântico velho. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Veja o cântico velho como é que é. Eu choro porque o nome desse cântico é eu era feliz e não sabia. Hoje eu sou triste porque ontem eu era feliz, mas amanhã eu serei mais triste ainda. Então esse cântico vai levando para um momento que você fica estagnado. Ele diz, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Olha, tinham lá umas árvores, e eles pegavam as suas harpas, instrumentos de louvor e adoração, e eles penduraram, disseram assim, não, eu estou pendurando a chuteira, acabou esse negócio. Versículo 3, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. O que os opressores estavam pedindo? Canta aí algum daqueles cantos que vocês cantavam lá no domingo, na Igreja Vida com Vida no Doral. Eu não estava pedindo nada demais, mas eu estava tão ferido que isso parecia uma afronta. Veja o que é que eles estão dizendo, para a gente cantar aquelas músicas lá, porque eles querem rir da nossa cara. É algo que vai por esse caminho, um cântico velho, decrépito. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Olha que pergunta. Como é que eu vou entoar o canto do Senhor em terra estranha? Eu só posso cantar se for na minha casa, no dia da bênção, fartura, mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando, e eu cantando, isso aqui é vida. Isso é velho, queridos.
Isso é decrépito, isso não move nada, não faz diferença em geração nenhuma. Não faz diferença em nenhuma geração, não faz diferença na sua vida, não faz diferença na sua casa, não faz diferença na sua família. Não muda. É o que a Bíblia chama de louvar com lábios. É o mesmo que um louvor condicional. Se o senhor fizer, eu louvo, se o senhor não fizer, eu não louvo. Isso me leva ao segundo cântico, porque um cântico puxa outro. Chama-se reclamação e rebeldia. Provérbios capítulo 1, 25 diz: antes rejeitaste todo o meu conselho, não quiseste a minha repreensão, porém vós não quiseste subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas e dissestes: porquanto o Senhor nos aborrece e nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus para destruir-nos. Veja uma coisa interessante, ele disse: você murmurou na sua tenda, e murmuraste na sua tenda. A pessoa estava murmurando de voz alta? Não, ele estava onde? No seu quarto. O que é que significa isso, pastor? Deus escuta esses velhos cânticos de murmuração e rebeldia que são feitos em oculto. Muitas vezes a gente está aqui fazendo a nossa carinha de bom crente, bom discípulo, e que hoje está até mais fácil, né? Com máscara está mais fácil da gente... Está tudo bem, está ótimo, né? Porque pelo menos não precisamos de mostrar. Mas ele está dizendo assim, o que é que você faz em oculto? O que é que acontece quando você está lá no seu aposento, quando você está sozinho dirigindo o seu carro? Qual é o cântico que sai do seu coração? O que é que acontece? Sabe, quando a gente vai nessa situação, a gente começa a se encher de mágoa, sabe? Se encher de mágoa, de mágoa, de mágoa, de mágoa. E a gente começa a ficar assim, se sentindo rodeado por uma ode de inimigos. Vez por outra vai acontecer de você escutar uma má notícia do inimigo. Sabia disso, não? Vez por outra vai ter um inimigo que alguém vai te dizer: sabe fulano que fez mal contra você? Sei. Cara, pegou Covid. Existe um cântico velho em Israel que vibra com isso. Você acredita nisso, não? Tem um cântico que vibra quando o inimigo passa por apertos. Salmos, capítulo 3, versículo 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos, aonde? Nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. O que é que você acha da gente cantar domingo que vem isso aqui? Será que dá para compor, o Jancinho, o Jorginho, o Samuel, os irmãos? Vamos cantar uma música aqui domingo que vem. Levanta-te, Senhor. Já pensou? Por até pegar uma bateria dessa que hoje estava aqui o Caleb tocando. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste todos os meus inimigos e nos queixos quebraste os dentes dos ímpios, quebraste o dente dos ímpios, quebraste os dentes dos ímpios. Aí o nosso querido ministro aqui diz: diga o nome dele, diga o nome dele. Quebraste os dentes de José, quebraste os dentes de Joaquim. Então, coisa linda. Deus é comigo, uhul! E não são, esses aí são tudo horrorosos. Esse cântico esquece que não caia da cadeira, tá? O pecado do pior dos pecadores é igual ao seu. Eu não sou melhor do que Herodes, não sou melhor do que Hitler. A diferença é que eu fui alcançado pela graça do Senhor e eu me abri para ela, e ela me mudou, ela me transformou completamente. Amós 5,23 diz o que é que Deus pensa disso. Agora eu quero que você ponha toda a sua atenção. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Queridos, nós estamos hoje, eu nunca vi no mundo tanto cantor, tanto grupo de adoração, eu nunca vi. Alguns anos atrás eu comecei a ir em algumas conferências sobre isso, mas a minha palavra nessas conferências era sobre isso. Era sobre isso. Nós temos tido muita gente cantando, mas pouca gente adorando.
Nós temos tido muita gente levantando a voz em oração, mas pouca gente se submetendo. Muitos joelhos se dobram, mas poucos estão, de fato, submissos ao senhorio de Jesus Cristo. Isso é um cântico velho que não produz nada. Por que você está trazendo isso para a gente, pastor? Porque eu quero trazer para você hoje, para mim, a lembrança que nós temos uma arma poderosa que quebra correntes, muda as coisas, muda a história. Isso não vai mudar, isso é milenar. Isso serviu para Davi, serve para mim, serve para você, vai servir para nossos filhos e netos. Nós precisamos despertar para isso. E o nome disso que o salmista está falando é Shirá, diga Shirá. O que é Shirá, pastor? É um cântico novo, é um cântico que emana da alma, uma alma que chora, uma alma que sorri, não importa, mas é uma alma que se levanta diante do Senhor e começa a cantar um cântico completamente novo. E como é que é esse cântico novo? É assim, antes eu só louvava quando recebia a bênção, agora eu já louvo antes. Quantos aqui oraram hoje entregando aí uma carta ao Senhor Deus que você recebeu aí do rei Senaqueribe? Há pouco tempo a gente fez essa oração. Levanta aí sua mão para saber quantos entregaram essa coisa. Ele está dizendo a mim e a você assim: louve agora. Louve antes. Atos 16 conta uma história incrível. 2 apóstolos, após fazerem o bem, pregarem, curarem, sararem pessoas, eles são presos. E diz no versículo 24: este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco, por volta da meia-noite. Veja bem, ali estava Paulo e Silas, 2 apóstolos, 2 homens de Deus, e eles estão num cárcere, e os pés deles estão amarrados num tronco. Pense assim, você vai para um cárcere. Hoje em dia não vão amarrar seus pés no tronco, mas só o fato de você estar num cárcere é uma coisa boa, é uma noite boa, uma coisa desagradável, uma coisa vergonhosa. Os 2 estão no cárcere e os pés amarrados aonde? Num tronco. E olha o que é que acontece, queridos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Você já experimentou cantar dentro de um cárcere? Você diz: não, nunca fui preso, pastor. Mas talvez você esteja num cárcere agora. E você diz: que música eu canto, senhor? Pastor, eu vou cantar Levanta-te, Senhor, levanta-te, Senhor. Pode ser, pode cantar. Mas talvez a canção que fosse de fato um shirá seria algo que dissesse assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Sabe, queridos, por que, pastor, isso seria algo? Porque eu estou dizendo assim: eu sei que estou preso, mas ele está livre. Eu sei que eu sou pequeno, mas ele é grande. Eu sei que na minha história hoje tem um dia mau, mas na história dele foi sempre vitória, vitória e vitória. E é ele que eu sirvo. E sabe, queridos, a Bíblia diz, versículo 26, de repente. Eu gosto muito dessa palavra, de repente. Você fala: por que você gosta dela? Porque é de repente para mim. Eu estou cantando ali, já não sei o que é que vai acontecer. De repente você recebe uma ligação, de repente chega aquela carta, de repente alguém te avisa, de repente alguém te diz: olha, você sabe o que aconteceu? Fulano diz isso. Aí de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Olha que coisa incrível. O louvor de Paulo e Silas libertou os 2. Sim ou não? Não. O louvor de Paulo e Silas libertou todos. O teu louvor, o cântico novo que você vai começar a cantar a partir de hoje, vai libertar o teu entorno, o teu environment, onde você está.
Você vai cantando, você vai ser liberto, teu companheiro lá de casa vai ser liberto, tua família vai ser liberta, mas os que estão ao teu redor vai ser um efeito dominó, um efeito em cadeia. Você acredita? Diga glória a Deus. Sabe, queridos, esse louvor é tão incrível que quando começa isso, eu começo a abençoar a quem me persegue. O que foi que aconteceu quando Paulo e Silas tiveram aquele terremoto lá na prisão? O que foi que houve com o carcereiro ali naquela hora, pastor? O carcereiro ficou com medo, não foi? Ele achou o quê? Fugiram. Perdi os prisioneiros, vão me culpar. O que é que Paulo disse? Calma, estamos todos aqui. Fica tranquilo. Nós somos livres, não somos fugitivos. Qual a diferença de ser fugitivo para ser livre? Fugitivo é quem foge. Livre é quem tem as suas prisões, suas correntes arrancadas. E a Bíblia diz que aquele carcereiro recebeu uma palavra de Paulo que dizia: crê no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa. Ele se converte, a casa dele se converte, ele leva Paulo para casa com Silas, trata das feridas, pede perdão, liberta-os. Amém, queridos? Então é diferente daquele outro que dizia: eu vou quebrar os dentes dos ímpios, dos meus adversários. É diferente ou não? Olha onde é que se encontra. Romanos 12, 20. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se tiver sede, pastor, dá-lhe de beber. Por quê? Porque você fazendo isso, você vai amontoar brasa viva sobre a sua cabeça. O que é amontoar brasa viva na cabeça de alguém? É alguém pensar assim: meu Deus, eu faço tão mal para Miriam, eu já aprontei tantas para ela, essa mulher me abençoa, essa mulher ora por mim, essa mulher fala de Deus, me trouxe um livro, Cartas para minha amada. Então assim, a cabeça da pessoa fica queimando, sem saber o que é isso. Você está entendendo ou não? Mas como é o nome disso? Diga comigo: Shirá. É um novo cântico. É um novo cântico. Eu tenho um concorrente, não é? Porque o que é concorrente, pastor? Existe comércio e existe concorrência. Comércio é comércio. Quando você chega num mall que você vê muitas lojas, é bom, você tem muitas opções. A concorrência pura e simples é o seguinte: alguém coloca aqui para vender caldo de cana. Aí alguém na esquina coloca para vender caldo de cana. E o outro na esquina coloca para vender caldo de cana. Não tem ninguém que faça um pastel. Não é? O cara está fazendo caldo de cana, o outro faz pastel, o outro faz isso, porque pelo menos entende qual é o princípio? Então o que acontece? Então, como eu comecei com caldo de cana, e o Ale botou caldo de cana, e o outro irmão colocou caldo de cana, eu digo: eu estou com vontade de matá-los. Vou explicar que a ideia inicial foi minha. Mas a palavra é o contrário, é que abençoa, é que chega lá e abraça, é que ora, é que diz: olha, eu estou vendo que você está aqui comigo também. Sim. Por que a gente não faz diferente? Sabe, queridos, Deus me deu um tempo na minha vida que eu fui comerciante, eu fui empresário. E Deus me deu essa canção, Shirá. Quando eu cheguei naquele local, era uma praça muito grande, porque é uma loja que vinha de meu pai e tudo, eu peguei, eu cresci com essa loja. É uma história antiga que eu não vou tirar o tempo de vocês contando isso. Mas o fato é que meu crescimento, uma das partes se deu porque eu comecei a abençoar os pequenos empresários. Os pequenos empresários que às vezes estavam tentando uma coisa ou outra que não conseguiam. Eu tinha lugar onde eu comprava aquilo, eu dizia assim: não fecha a tua loja. Eles vinham para fechar a loja, para me dar a loja. Eu vou te dar para você fazer. Eu digo: não quero isso, estou com a loja lá, a loja é grande. Eu quero que você continue vivo. Vamos fazer o seguinte: vamos mudar esse negócio, vamos fazer dessa maneira, E dessa forma, aquela praça floresceu. Aquela praça começou a ser fluxo de pessoas que iam lá porque era bom ir, porque não tinha só a minha loja, que era muito boa, mas tinha tantas lojinhas boas. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Como é o nome disso, pastor? Shirá. Quando você pensa assim, você começa a pensar na abundância e não na escassez. Eu não me alegro quando alguém se acaba, eu não me alegro quando alguém se arrebenta. Eu me alegro quando a gente pode caminhar e crescer. Então, quando eu estou nessa caminhada, eu começo a cantar um cântico que não faça a minha vontade, porque a minha vontade é o seguinte: Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo, mas eu começo a buscar um cântico que busca a vontade de Deus. E por quê, pastor? Porque ela é boa,
ela é perfeita e ela é agradável. Salmo 143:10 diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Mateus 6:10 diz: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. João 4:34 diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 6:38 diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E por que é importante fazer isso? Porque quando eu começo a cantar um cântico novo, shirá, 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 eu começo a entender o seguinte: céu é céu quando Deus manda. Meu dia é diferente quando Deus está no controle. Tudo que eu estou vivendo pode ser vale, montanha, deserto, não importa. Se Deus estiver na frente, se Deus estiver com o controle na sua mão, isso vai ser uma bênção. Por quê, pastor? Porque Deus é Deus em Israel. Deus é Deus em Israel e Ele se levanta e Ele faz algo novo no nosso caminho. Sabe, amados, a coisa mais difícil, depois de um milagre, é você manter-se declarando que é um milagre. O que Michele fez hoje aqui com o Jorginho, isso é um exercício. O que eu faço com o Rafael é um exercício. Você fala, por quê? A gente vive num mundo de cânticos velhos. E quais são os cânticos velhos? Na hora do sufoco, o desespero é grande. Procuramos Deus. Deus faz milagres. Depois que o milagre é feito, nós procuramos explicações humanas. Depois que o milagre é feito, não, o diagnóstico estava errado. A máquina do médico não era boa. Algo aconteceu. Você acompanha o meu raciocínio, sim ou não? Então, como é que eu posso fazer isso? É quando eu estabeleço a vontade de Deus. Eu digo, tu és Senhor. E que bênção que eu sou teu servo. E isso me leva a louvar incondicionalmente. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Filipenses 4:11 diz: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto você está humilhado, como eu também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho pobreza? Tenho, às vezes tenho. Tenho riqueza? Tenho, às vezes tenho. Mas sim, pastor, por que às vezes? Porque essas coisas são temporárias. É a temporariedade da vida. A vida tem isso, é fluxo e refluxo. Você tem a maré alta e a maré baixa. Mas o que Paulo está nos ensinando é o seguinte: Deus quer desenvolver um coração de adorador na minha vida e na sua. Que eu louvo na maré baixa e eu louvo na maré alta. Por quê? Porque a maré muda, mas Deus não. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu quero terminar essa palavra trazendo para você e para mim o contexto do salmo que a gente leu. Eu comecei lendo um versículo bem pequenininho do Salmo 96, que diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Eu li só uma frase, mas não se faz uma boa pregação com uma frase de um salmo. Você vai ver ao ler o Salmo agora que eu, de fato, fiz uma mensagem expositiva. Eu peguei o Salmo e trouxe todo ele, apesar de trazer uma outra linha de raciocínio. É importante entender que o cântico novo exalta a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Diga assim: eu exalto a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Se eu exalto só pelo que Ele faz, fica um cântico interesseiro. Não é adoração. É uma exaltação, não é mala. Não é uma coisa ruim, mas é limitado. Se eu adoro apenas pelo que Ele é, porque tu és Deus, se o Senhor fizer é Deus, se o Senhor não fizer você é Deus, é bom, traz calma no coração, traz paz no coração, mas é um pouco etéreo, não se pega, é no ar. É como o éter que se dilui, porque não tem um fim. E a Bíblia não mostra Deus assim. A Bíblia mostra um Deus que é porque é. E porque Ele é, Ele faz. As coisas andam juntas. Então, vamos ler esse salmo para a gente terminar a mensagem, para você ver que coisa incrível Deus estava revelando aqui. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação
dia após dia. Por enquanto eu estou dizendo Ele é, Ele é, Ele é. Anunciar entre as nações a sua glória, Ele é glorioso. Entre todos os povos as suas maravilhas, Ele opera, Ele faz. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, Ele é. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Ele é e Ele faz. Diga, Ele é e Ele faz. Glória e majestade estão diante dEle. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dEle todas as terras. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude, foga o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos, consoante a sua fidelidade. Quando tudo isso ocorre, quando a gente está com o nosso coração cheio desse louvor, aí você vai entender um cântico poderoso, quebrador de correntes, que eu vou ler para nós, de fato, terminarmos a mensagem. Romanos 8,37 diz, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Sabe essas coisas que você está passando, querido? Todas elas, Deus não vai te dar vitória. Deus vai fazer de você mais do que vencedor. E você vai poder declarar, porque eu estou certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem um presente, nem um porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que essa palavra caia sobre o nosso coração, poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.